Boa noite a todos os amigos da Voz Legionária. Eu sou Arthur Rizzi, já fui articulista da Legião da Santa Cruz, estou atuando agora como um contribuinte esporádico. Minhas atuações também são bem conhecidas na internet. Já atuei como colunista do antigo site Minuto Produtivo, como colunista do blog Pensamentos Avulsos, hoje também extinto. E atualmente, estou contribuindo novamente com a Legião, como vocês podem ver. E faço parte também do grupo de estudos Perilo Gomes e sou um dos articulistas, chefe do projeto Reação Nacional, que congrega vários nacionalistas de várias vertentes no campo econômico para se opor à dominância e à hegemonia no campo da direita do pensamento liberal. Não que eu me considere propriamente um direitista, mas certamente estou contra basicamente tudo que está aí. O meu tema de domínio é a história econômica. Eu vim falar um pouco de economia para a gente entender o que está em jogo no nosso país hoje. Vou começar um pouco, buscar um pouco antes das eleições. Como muitos de vocês, acredito, eu apoiei de início o governo Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, a proposta de Bolsonaro como presidente, que eu via claramente como um mal menor quando em comparação com as demais candidaturas. Contudo, à medida em que foi se aproximando do pleito eleitoral, acabei tendo a impressão de que Bolsonaro, gradativamente, mas de maneira visível, ia perdendo os aspectos que eu julgava defensáveis dele. Primeiro porque Bolsonaro fazia parte de uma ala nacionalista do Exército, tipicamente alinhada aos ideais do general Médici, ao general Geisel, e que claramente para poder ganhar as eleições acabou aderindo ao discurso econômico liberal, e enfraquecendo, embora não totalmente, ainda mantenha o discurso moral, mas enfraquecendo o discurso moral, que talvez fosse aquilo que mais se destacava nele. Eu apontei claramente essas contradições e vi com muito perigo nesse tipo de coisa. Durante o período eleitoral, eu vi que muitas pessoas da nova direita, sobretudo de meios católicos, ou conservadores, ou tradicionalistas, aqui eu uso o termo conservador e tradicionalista dentro do escopo religioso em relação ao Concílio Vaticano II, mas eu vi pessoas que, tanto as que se atentaram em menor número, e aquelas que apoiaram efusivamente esse proto-governo que se anuncia aí. E a minha preocupação foi clara. Havia uma clara tendência de ocorrer um alinhamento entre um catolicismo de direita, ou pelo menos um catolicismo não esquerdista, com o discurso liberal. A princípio, como fosse um mal menor, o que era justificável, mas não garantido. Inclusive, quem acompanhou minhas postagens no Facebook sabe que desde o começo eu sempre garanti, olha, Bolsonaro, o que tudo indica, é de fato um mal menor, mas não é uma hipótese certa e é uma possibilidade. E quem conhece a minha pessoa sabe que eu não votei em Jair Bolsonaro em nenhum dos turnos das eleições. No primeiro turno votei no Emael, que eu joguei ser aquele que mais se aproximava da doutrina social da igreja, e no segundo turno eu anulei meu voto. Então, essa foi a minha posição. Perdi, entre aspas, amigos no Facebook, ganhei inimizades fulcrais, mas mantive a coerência que eu julguei a mais adequada. Se fosse o Bolsonaro de 2 anos atrás, certamente teria votado nele. Mas por que eu me afastei? A adesão de Paulo Guedes ao projeto de governo bolsonarista representou uma grave ameaça à soberania nacional. E a influência cada vez mais crescente dos setores olavistas dentro do governo, hoje sacralizada com a indicação de Ernesto Araújo, que é um olavista, ao Ministério das Relações Exteriores, e com a possível e muito realista hipótese de indicação de Olavo de Carvalho como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, sabendo que o Olavo tem um genro que inclusive atua dentro de Itamaraty, ou pelo menos em algum campo da diplomacia, eu fiquei muito perturbado com esse novo quadro. E por que eu digo isso? Primeiro porque quem conhece o esquema de pensamento do Olavo sabe que, na visão dele, apenas 2 países têm soberania: Estados Unidos e Israel. E, claro, existe o projeto globalista,
que nada mais é que uma confluência, ora harmônica, ora inarmônica, de interesses entre a elite bancária do Ocidente, sobretudo representado pela elite que atua nos Estados Unidos, mas que o Olavo garante não tem nenhuma relação com o Estado americano, e a União Europeia, como o Banco Central Europeu, os grandes órgãos de financiamento mundial, FMI, Banco Internacional, que é o Banco Mundial no caso, o BIRD. Enfim, então essa galera que é representada sobretudo pela Europa Ocidental, né, que são os socialistas fabianos, liberais, que eles chamam, a título de exemplo, de globalistas, né, e o que chamam de bloco russo chinês, que nada mais é que a representação do comunismo. Não vou entrar no mérito das falhas desse esquema, não cabe aqui num podcast tão pequeno, mas, visivelmente, dentro desse esquema, em que temos uma ameaça comunista, que é uma junção do comunismo dos ricos, que o Olavo, inclusive, fala disso, salvo engano, no artigo dele, Síntese da minha composição ideológica, né? E o comunismo old school, por assim dizer, que é representado, sobretudo, pela China e pela Rússia, na visão dele, contra a ameaça à soberania brasileira. Que como o Brasil não tem uma soberania, ou tem uma soberania muito fraca na visão dele, ser nacionalista ou patriota corresponde a colocar a nossa defesa, a nossa soberania, a nossa economia nas mãos do projeto americano. Né? Então, a soberania brasileira está na dependência do Brasil se colocar completamente à disposição dos Estados Unidos e de Israel. Continuando, portanto, amigos, nós vemos então claramente a situação na qual o Brasil se encontra. E como o projeto dos think tanks liberais e libertários, que atendem justamente ao interesse geopolítico dos Estados Unidos, né, se alinham perfeitamente com isso. Porque a situação do Brasil hoje, com o Paulo Guedes no governo, é que o Paulo Guedes não está agindo propriamente como um ortodoxo agiria. E quando eu falo ortodoxo, não se enganarem, meus irmãos, porque eu não estou falando de fé. Eu estou falando de economia. Existe no cenário econômico a ortodoxia econômica e a heterodoxia. A ortodoxia é correspondente àquele quadro de economistas liberais ou keynesianos moderados que compartilham um conjunto de pressupostos técnicos e metodológicos parecidos no campo da microeconomia, da econometria e da macroeconomia. Então, obviamente, há divergências internas, mas elas são muito pequenas e quase nunca realmente afetam o debate econômico. Ou seja, aquele consenso de monetarismo, né, mais radicalizado pelo novo classicismo do Robert Lucas Jr., né, o novo keynesianismo, sobretudo representado por Paul Krugman, Nicholas Gregory Mankiw, o próprio Joseph Stiglitz, né, e ainda assim o resquício de monetarismo friedmaniano, que cada vez mais escasso, acaba sendo jogado para fora do escopo do mainstream, mas ainda muito próximo. Guedes, nominalmente, faz parte da Escola de Chicago, mas muitas das suas ações não são explicadas pela Escola de Chicago, mas sim pela Escola Austríaca. Então, eu até chamei no artigo que eu escrevi para a Reação Nacional Guedes de o hetero-ortodoxo, porque ao mesmo tempo que ele tem aspectos ortodoxos, ele tem aspectos heterodoxos. E o projeto econômico dele, até onde eu entendo, envolve basicamente duas coisas. A abertura completa e restrita e unilateral da economia brasileira ao mercado internacional. E me preocupa muito isso. A completa ausência de qualquer fator de apoio do governo, do Estado, à indústria nacional. Vai tirar todos os apoios financeiros, as linhas de crédito especiais, embora também vai reduzir impostos sobre importação de insumos e de capital, mas, sobretudo, baseado na crença de que a competição interna vai fazer que a indústria brasileira seja salva. Quando, na verdade, se ela não se manter igual, ela será completamente liquidada. Quando você junta uma coisa com a outra, o projeto geopolítico, representado hoje por Ernesto Araújo, e a visão econômica de Paulo Guedes, nós temos claramente a visão de que a missão do governo Bolsonaro é a completa mexicanização da economia brasileira. Explico. Quem conhece a teoria do economista da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Gala, no seu livro Complexidade Econômica, ele demonstra basicamente que existe uma confluência de renda per capita e, portanto, desenvolvimento econômico entre economia exportadora de manufaturados ou de bens complexos, né,
e produção de commodities. Existem, claro, exemplos em contrário, mas que não destoam da teoria como um todo e são perfeitamente explicados por ela. Podemos citar o caso da Austrália, em que é uma grande exportadora de manufatura, de commodities, e que é um país desenvolvido. Contudo, ela está perfeitamente integrada no mundo anglo-saxão, o que é uma grande vantagem. Segundo, seus impostos são suficientemente baixos para que a Austrália atue também como uma rota de fuga do capital internacional, portanto é uma espécie também de paraíso fiscal, embora não seja comparável a Ilhas Caimã ou a própria Suíça, nesses termos, mas também atua e, portanto, oferece serviços financeiros extremamente complexos, que também contam no caso da complexidade econômica, além de ter uma população extremamente reduzida para uma grande quantidade de commodities e de bens naturais exportáveis. Portanto, a renda per capita oferida obviamente será superior. E temos casos também de países como o México, que exportam uma enorme quantidade de manufaturas, mas não são desenvolvidos, por uma razão muito simples. Nenhuma das empresas são nacionais. Nenhuma das empresas exportadoras de tecnologia no México é mexicana, ou tem mexicanos na sua cadeia de comando. São multinacionais americanas que destruíram a indústria mexicana e que tornaram-se, portanto, os grandes fatores de remuneração do trabalho barato da mão de obra mexicana e, portanto, o grande motor de exportação hoje dentro do México. Como o México não tem condições de fazer frente e propor uma reindustrialização do país sem destruir sua própria economia, já que envolveria desemprego, já que essas empresas acabariam sendo expulsas do país ou pelo menos nacionalizadas, né, o México ficou numa situação extremamente complicada, preso na armadilha de renda média, porque não pode se desenvolver industrialmente e, obviamente, pelas razões já explicitadas, né, nenhum governo conseguiria comprar briga com essas grandes multinacionais sem cair na impopularidade, já que essas empresas indo embora do país, haveria desemprego, haveria crise institucional e haveria perda da popularidade do governo. E o projeto de Paulo Guedes, né, não sabemos se será bem sucedido, haverá muitos empecilhos pelo caminho. Posso fazer, inclusive, uma outra edição da Voz Legionária para falar desses empecilhos, de uma esquerda nova que vem por aí, que está dividindo em dois blocos, que eu posso entrar em outro caso, né? Mas o sucesso do intento de Paulo Guedes, né, depende basicamente de dois fatores. O completo enfraquecimento da resistência nacionalista dentro do governo e dentro das Forças Armadas, representado pelo general Vilas Boas, sobretudo, que não está no governo, mas é o chefe das Forças Armadas no Brasil. O general Oswaldo Ferreira, ministro da Infraestrutura, inimigo fulcral do Paulo Guedes. O ministro da Defesa, que foi nomeado hoje, me falha a memória o nome dele, que também é um homem de cunho mais nacionalista e nacional-desenvolvimentista. E o general que está no comando dos Correios, que também é um homem de cariz nacionalista e desenvolvimentista, que serão os três pedras no sapato do governo Bolsonaro. Não estou dizendo, presta atenção, que são homens ortodoxos ou confiáveis. Eu estou dizendo que são inimigos do projeto, né, olavo liberal, ou lavista liberal, né, de completo desmantelamento da economia brasileira. E para finalizar, meus caros amigos, a conclusão do que eu quero chegar, o projeto bolsonarista vai enfrentar resistências fortes e seu sucesso está condicionado a vencer as resistências da esquerda e as resistências internas ao próprio Estado e governo. E o objetivo, afinal, é obviamente colocar o Brasil na posição de México, né, em que vai ganhar alguma coisa com isso. Afinal de contas, eu prevejo um crescimento de 2,5% a 3% do PIB para 2019, o que vai ajudar na situação fiscal do Estado, o que vai ajudar no ganho de popularidade do governo. Né, não posso prever ainda para 2020, não seria correto, não seria responsável da minha parte. Mas eu prevejo um crescimento de 2,5% a 3% desse governo, na economia desse governo no próximo ano. E com isso, ganho de apoio da população, certamente. E o projeto de mexicanização deve enfrentar ainda assim algumas barreiras. Essas barreiras, a meu ver, vão colocar a rota econômica numa situação de que talvez o Brasil não se desindustrialize. Talvez algumas empresas consigam sobreviver a isso. E, sobretudo, o que me parece bastante mais evidente, é que se não houver uma desindustrialização mais acelerada ainda, vamos ficar ainda no mesmo patamar de desindustrialização. Nesse cenário, que eu considero uma hipótese
não muito difícil, mas também não é majoritária, vamos dizer que tem 35% de chance de ocorrer, a gente pode conseguir que o projeto, concluir que o projeto deles foi parcialmente frustrado. Mas, atenção, esse governo tem 4 anos pela frente, é provável que se torne popular, tem uma missão extremamente fácil, ao meu ver, que mesmo que esse governo não consiga fazer as reformas emergenciais que a parte radical do mercado financeiro quer, ele assim gozará provavelmente de uma longa vida pela frente, porque um crescimento de 2,5% a 3%, e se conseguir reproduzir ou até aumentar isso para o ano de 2020 e 2021, ele consegue temporariamente passar por sobre os desafios fiscais que estão presentes. Por exemplo, se a reforma da Previdência não passar e ainda assim o governo conseguir uma taxa de crescimento relevante, a entrada de recursos, o aumento da arrecadação e a queda dos gastos do Estado, que são ocasionados naturalmente pelo crescimento econômico, devem servir para mascarar os efeitos daninhos da necessidade de uma reforma da Previdência. Então, meus amigos, espero que tenham gostado da Vale Jogada de hoje. Espero poder contribuir mais vezes com o canal de vocês de sempre, a Legião da Santa Cruz.